A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos. Vamos dar continuidade à nossa palavra. Iremos entrar no capítulo 30 de Jeremias, que fala sobre a restauração de Israel. Amém? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que eu tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar ao cativeiro o meu povo Israel e Judá, diz o Senhor. Tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. E estas são as palavras que falou o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvi-vos uma voz de tremor e temor, mas não de paz. Perguntai-vos e vede se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre o ventre como o que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre os seus pescoços, quebrarei os seus grilhões, e nunca mais servirão deles os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras longe. A tua descendência da terra do cativeiro, Jacó voltará, descansará, ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Portanto, darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não terei por inocente, porque assim diz o Senhor: tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda da tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntaram por ti, porque te feri com feridas de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. Porque gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável, pela grandeza da maldade, a multidão dos seus pecados, eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. Os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, disse o Senhor. Glória a Deus, amém. Que palavra linda. Vamos repetir, irmãos. Porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porque te chamaram a repudiada, dizendo: Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que tornarei a trazer o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo. Multiplicar-lo-eis e não serão diminuídos, glorificá-lo-eis e não serão acanhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores, os seus nobres serão deles.
e o seu governador sairá do meio deles, e o fareis te aproximar de mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar até a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e vos sereis por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação já saiu, uma tormenta varredora, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido o desígnio do seu coração. No fim dos dias, entendereis isto. Amém? Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, profecias de restauração, irmãos e irmãs. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muitos que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adorada. Com os teus atufes sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores de plantas as plantarão e comerão como coisas comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai, louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que o trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos, aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-lo-eis os ribeiros de águas, por caminhos direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim, o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai as ilhas longínquas, e dizei, aquele que espalhou a Israel a congregará e o guardará, como pastor do seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão, exultarão no alto de Sião. Correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao vinho, ao azeite, ao cordeiros e bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens, e os velhos juntamente tornarei o seu pranto de alegria e consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Saciarei a alma dos sacerdotes, com gordura o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora aos seus filhos, não quer ser consolada, quanto aos seus filhos, porque já não existe. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado. Como novilhos ainda não domado, converter-te-ei-me, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, que depois que me converti,
tive arrependimento, depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitadamente. Por isso se comovem por ele as minhas estranhas. Deverás me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta-te, sinais, faze para ti pirâmides, aplica ao teu coração a vereda, o caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a essas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, uma mulher cercará um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoa, a morada de justiça, monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso despertei, olhei e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com as sementes de animais. E será que como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir, para afligir. Assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão, para tirar a terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu as ver despousado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no meu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e a das estrelas à luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se faltarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também os rejeitarei, toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias que o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanameel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela até o outeiro de Carebe,
e virar-se para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza de todos os campos, até os ribeiros de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará, mas eternamente. Amém? Irmãos, eu confesso que lendo aqui esses versículos, eu senti uma coisa muito boa, como se eu estava aqui lendo, irmãos, estudando aqui a leitura para vocês, mas eu estava me sentindo como se eu estivesse louvando. É uma coisa tão boa de se ver, de se ouvir. As coisas boas que Deus faz em nossas vidas. Deus faz coisas boas, irmãos. Deus, a todo momento, Ele está cuidando do povo. Ele está tentando resgatar o povo. Aquele povo que Ele tirou do Egito, da cidade do pecado, da cidade do sofrimento. Aquele povo que Ele quis levar à terra prometida. Ele fez tudo para que Ele pudesse salvar aquele povo, irmãos. Mas aquele povo, ele foi tão desobediente, ele foi tão injusto com o Deus deles, aquele Deus que fez tudo para cuidar deles, que acabou, irmãos, que apenas duas dos seus profetas chegaram a chegar ali na cidade, na terra prometida, porque aquele povo todo foram consumidos pelo pecado. Eles foram consumidos pela soberba, pela murmuração. Eles não tiveram a chance de chegar à terra prometida, irmãos. Por causa da murmuração daquele povo, uma viagem que era para levar poucos dias, levaram 40 anos, irmãos. Então, nós vamos entender, às vezes a gente fica assim sem entender por que os nossos propósitos na nossa vida demora tanto, por que não chega, às vezes nem chega. É por causa da murmuração, é porque nós reclamamos, é porque nós não sabemos agradecer ao invés de murmurar. Nós não sabemos agradecer ao invés de reclamar. Então, que nós possamos aprender a não murmurar, irmãos, a não reclamar, porque nós estamos aqui na terra de passagem. E eu acho que o pouco tempo que nós temos aqui em cima dessa terra e abaixo desses céus, com vida, é o tempo suficiente que a gente tem para ser grato a Deus por nos dar a vida. Ser grata a Deus por estar cuidando de nós. Eu lendo aqui, irmãos, essa leitura bíblica do livro de Jeremias, eu vejo o quanto Deus luta por esse povo, quanto Deus quer mudança com esse povo. Mas é um povo desobediente, é um povo que não quer ouvir, é um povo que não quer estar na presença de Deus. Então, que nós possamos não ser, irmãos, como esse povo, que nós possamos ser diferentes e buscar a Deus verdadeiramente. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Eu espero que essa leitura bíblica esteja agradando ao coração de todos vocês, irmãos e irmãs. Que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal e ter a sabedoria e o discernimento para buscar a Deus todos os dias. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.